O Banco das Micro e Pequenas Empresas. Mais de 5 bilhões de reais investidos. Isso é bom para todo mundo. Eu olho para trás, tem hora que nem eu não acredito, entendeu? Que a gente pôde fazer os pavimentos da empresa, novo Parque Fabril agora. Agradeço muito por essa parceria. É parceria para acelerar e desenvolver negócios. Não é qualquer banco. É o Banco do Nordeste, Governo Federal. Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos. 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. No coração pulsante de Fortaleza. Algo está sendo costurado. Um encontro onde criatividade, cultura e inovação se entrelaçam em cada ponto. O Alinhavando Moda chega à sua 6ª edição mais ousado, mais plural, mais necessário do que nunca. Aqui, a moda é ferramenta. É discurso. É resistência. Com identidade. É o reflexo de um território criativo que insiste em existir. O Alinhavando conecta. Provoca. Inspira. E você vai ficar de fora desse movimento que transforma. Alinhavando Moda 6. Dias 25 e 26 de junho no Museu da Indústria. Patrocínio. Cindy Roupas. SESI. FIEC. Sebrae. Banco do Nordeste e Governo Federal. Alinhavando Moda 6. Vem costurar o futuro com a gente. E nesse momento, eu convido o Edmilson Carneiro, que traz o tema como a tecnologia RFID. Conecta a sua marca com o coração do seu cliente. Edmilson Carneiro é doutor em Engenharia de Teleinformática pela UFC, especialista em RFID e fundador da Votu RFID, professor do IFCE e pesquisador da LOCEN, atua há mais de 16 anos em projetos de P&D, com foco em radiofrequência e micro-ondas. Seja muito bem-vinda, Edmilson. Obrigado. Bom dia. Obrigado já. Essas duas setinhas para lá. Bom, seguindo o protocolo, né? Eu me chamo Edmilson Carneiro Moreira. Sou um homem branco. Estou vestido com uma camisa com a temática do sertão para fazer uma homenagem aqui à nossa terra. E eu vou falar com vocês sobre identificação por radiofrequência, mas numa perspectiva um pouco diferente do que se costuma abordar essa tecnologia. Muito comumente, quando a gente fala de identificação por radiofrequência, ou RFID, ou RFD, se fala muito sobre a ótica da redução de custos, de aumento de eficiência operacional, mas o RFID ele tem uma parte significativa da sua proposta de valor ligado exatamente à capacidade de uma marca se conectar melhor com o coração do seu cliente, ok? Bom, acho que inicialmente eu quero estabelecer direitinho, e o Marleudo ajudou muito a gente nesse sentido, como é que uma marca ela vai se conectar com o coração do seu cliente. Quando é que isso acontece? Isso começa com o design de produto, com a transformação da proposta de valor naquele artefato de moda, tá? E, através do marketing, isso vai se conectar com o cliente daquela marca, tá? E aí acontece o desejo. É o momento em que o cliente ele deseja aquele produto porque aconteceu tudo aquilo quando foi pensado o produto que o Marleudo descreveu e o marketing acessou adequadamente aquele cliente e fez com que ele desejasse aquele produto. Em seguida, houve a disponibilização daquele produto para aquele cliente. Nesse momento, o cliente ele obteve, ele desejou, ele foi disponibilizado a ele, e aquele momento onde a dopamina toma conta, né? Que ele teve aquele objeto de desejo e a satisfação
cria o laço, fidelizando aquele cliente, aquela marca. Tá? Mas isso nem sempre, isso aí é o fluxo, isso que eu acabei de apresentar, é o happy day, é o que toda marca gostaria que acontecesse todo dia, com toda a interação com todo cliente. Tá? Mas muitas e muitas vezes esse ciclo virtuoso ele é rompido. Então, aqui a gente tem literalmente, rompido. Né? Aqui a gente tem um caso clássico de ruptura. Ruptura é quando o cliente deseja, no caso aqui, essa cliente desejou esse vestido vermelho, em seguida ela foi a um ponto de venda, o vendedor disse que, de fato, tinha o vestido lá. Por quê? Porque o controle informacional dele dizia que ele tinha esse vestido. Ele foi na retaguarda, não teve acesso ao vestido, porque a informação estava errada, e teve que voltar com o famoso, que provavelmente todos vocês já experienciaram, o famoso tem, mas está faltando. E aí aquele ciclo virtuoso que deveria existir, em vez da gente ter desejo, disponibilidade e satisfação, a gente teve desejo, indisponibilidade e frustração. Tá? A mesma coisa acontece... Quando faltou, o bicho não apareceu aí, mas... Acontece na compra eletrônica. Quando a gente tem a compra eletrônica, não sei se eu apertar mais uma vez ele... Não, deixa eu voltar aqui rapidinho. A mesma coisa acontece com a compra eletrônica. Na compra eletrônica ainda é mais doloroso, porque ele, novamente, o desenvolvimento de produto e o marketing fazem o trabalho deles e o cliente deseja aquele artefato de moda que simboliza a marca, ele compra, porque está disponível online, ele tem a possibilidade de comprar, e em seguida ele recebe uma mensagem dizendo, tinha, mas está faltando. Tá? E aí houve transação. A pessoa que tem um pouquinho mais de recurso, ela não vai ter tanto problema, porque ela vai poder despender um novo recurso para poder adquirir o item em outro lugar ou em outro momento. Mas imagine aquela pessoa que estava apertada para poder comprar aquele produto. Imagina o dissabor dela de não poder comprar o produto, ter que esperar. Se comprou no cartão, vai ter que ter o ressarcimento do cartão. Enfim, a gente vai novamente ter não a disponibilidade e a satisfação, mas a indisponibilidade e a frustração. Novamente, vamos falar de ruptura de novo. Estou falando várias vezes de ruptura, mas a gente vai, mais na frente a gente vai tentar abordar as causas e a gente vai ver que são por situações diferentes e que faz todo o sentido a gente falar de uma ferramenta como a tecnologia de identificação por radiofrequência. O marketing, junto com o desenvolvimento de produto, novamente fez o seu trabalho, o cliente foi até a loja, não havia o produto que ele desejou, que ele se encantou, porque esse produto, normalmente, é o produto mais quente, aquele produto que vendeu mais rápido. E ele vai ser penalizado porque o processo de distribuição ele é lento, ele não tem agilidade para poder colocar aquele produto que está lá no centro de distribuição a tempo para que esse cliente pudesse desejar, ter o produto em mão e se satisfazer. Tá? Por último, uma situação um pouco diferente, mas que também é um momento de frustração para o cliente, e aí eu estava vindo agora, estava vendo ali a feira do Buraco da Gia, e isso aqui é uma situação muito comum no comércio de atacado da gente. As pessoas elas chegam para as feiras com horário para chegar e tem horário para sair. Tem um cronograma de aquisição e, muitas vezes, tem as marcas de preferência. Aquele pequeno varejista que tem que levar o produto para a sua região e poder fazer aquele pequeno varejo. Então, ele chega se lembrando no seu planejamento de que tem uma marca que ele gosta demais. Quando ele chega para fazer a aquisição daquela marca dentro do cronograma dele, a marca tem uma fila gigantesca para adquirir produto. E aí ela tem que fazer uma opção. Ou ela insiste em ficar na fila para comprar o produto da loja A, que é a loja de preferência dela, mas aí ela vai sacrificar o cronograma dela e, no final das contas, talvez ela nem leve a quantidade de peças que ela precisaria levar, ou ela vai dar a oportunidade para uma loja B, porque, veja, se ela não flexibilizar o cronograma dela, quem vai ficar com menos peça para poder fazer a sua venda é ela.
Então, em vez da gente chegar e atender a loja A, que é a gente está falando de um cliente primariamente vinculado à marca da loja A. Se a loja A não conseguir atender, a cliente, mesmo com o coração partido, ela vai ter que buscar uma oportunidade para atender o cliente dela. E aí aquele ciclo de desejo, disponibilidade e satisfação, ela vai se iniciar no seu concorrente. Literalmente, a gente está falando aqui de dar margem, de dar oportunidade para o concorrente. E ela vai fazer essa compra, e se a partir desse momento ela tiver uma boa experiência de compra, o produto for adequado e ela vender bem, ela perdeu, a loja A perdeu definitivamente ou majoritariamente as vendas, não aquela, mas as vendas que estão por vir. Tá? Com essa contextualização, é óbvio que aqui tem uma série de outras situações onde a gente pode romper esse ciclo de fidelização. Eu tentei caracterizar 4 para poder apresentar situações de frustração e como é que a ferramenta de identificação por radiofrequência ela pode ajudar as marcas. Tá? Como prevenir esse tipo de frustração ou como, pelo menos, minimizar na margem esse tipo de comportamento. E aí é que a gente vai falar um pouquinho de identificação por radiofrequência. O que é identificação por radiofrequência? Identificação por radiofrequência é uma tecnologia de identificação automática e captura de dados, irmã do código de barras, seu irmão mais famoso, que, em vez de utilizar aquela ondinha vermelha visível, ela usa ondas de rádio como as usadas na telefonia celular. Tá? A experiência do código de barras é que todo mundo conhece, né? Seja num ponto de venda de supermercado, no próprio ponto de venda da moda, você vai ter lá o produto a ser registrado ou identificado, e ele usa uma ondinha vermelha, onde eu identifico produto por produto, individualmente, um por vez, e eu necessariamente tenho a obrigação de ter contato visual com aquela grafia, com aquele código de barras, para que eu possa fazer, de fato, a identificação. Tá? O RFID, identificação por radiofrequência, a tecnologia de identificação por radiofrequência, como ela usa ondas de rádio, eu, de cara, já não tenho a limitação de ter contato visual com o identificador, que é essa etiquetinha aqui. Ó. Isso aqui é uma etiqueta de RFID que, na frente, tem um frontal. Vocês receberam, acho que a Márcia distribuiu para vocês, vocês têm na mão, ela está no liner. Se vocês quiserem tirar ela do liner, vocês vão ver que atrás tem uma anteninha, um dipolozinho que nem o dipolo de televisão que a gente tinha no passado, que hoje a gente não tem mais. E aqui no meio a gente tem um circuito integrado. Aqui a gente tem um pequeno nó computacional, tá? Que guarda uma identificação única. E essa etiqueta ela tem o poder, primeiro, de eu conseguir identificar o produto sem necessariamente ter o contato visual. O celular de todo mundo aqui está funcionando e ninguém tem contato visual com a estação radiobase que alimenta o teu celular. Então, madeira, por exemplo, é completamente transparente para as ondas de rádio. Tá? E a outra coisa muito interessante que a gente consegue fazer é ter essas etiquetas como pequenos nós computacionais e fazer com que a identificação ela ocorra de múltiplos itens de uma única vez. Então, a gente vai ver um pouquinho mais na frente que eu consigo, por exemplo, tirar um pedido de 200 peças em 5 segundos. Tá? Isso aqui está tudo colocado nesse comparativo, e o grande, vamos falar assim, o grande ponto é quantas peças eu consigo identificar por unidade de tempo em cada uma das tecnologias. O código de barra ele consegue, com um operador muito descansado, bem preparado e bem treinado, identificar 500 itens por hora. O RFID ele consegue, sendo muito conservador, identificar 15 mil itens por hora. São 30 vezes mais produto por unidade de tempo. Tá? E aí eu peço para vocês voltarem. A gente tem agora a ferramenta, a gente caracterizou aquelas 4 situações de frustração, onde eu não consigo fechar o ciclo de fidelização do meu cliente, e eu tenho aqui aquelas 2 situações de ruptura. Se você prestar atenção, o problema aqui é a qualidade da informação. Nas 2 vezes, eu frustrei o meu cliente desnecessariamente porque eu não tinha a informação correta sobre o meu estoque. Na primeira,
o produto não estava lá de qualquer forma, mas eu não precisaria fazer o cliente passar por a expectativa de achar que tem o produto e esperar o ponto de venda o vendedor no ponto de venda ter que ir buscar e aí quebrar toda aquela expectativa que foi criada. Isso tudo foi uma questão de qualidade da informação. Embaixo a mesma coisa. O meu estoque do e-commerce estava dizendo que eu tinha um produto e, na verdade, eu não tinha. Foi uma frustração completamente desnecessária. Se eu não tivesse feito a venda, eu estaria melhor do que eu ter feito essa não venda. Certo? E aí eu vou convidar vocês a discutir um pouquinho, a gente pensar um pouquinho sobre como é que a gente enxerga a qualidade da informação sobre os nossos estoques. Tá? Vamos imaginar um cenário hipotético aqui, que eu vou trabalhar com números consagrados pela bibliografia, pela nossa experiência, em que eu tenho aqui um gráfico, numa situação, vamos imaginar aqui, de uma loja de 10 mil peças, e eu tenho precisão no eixo Y e tempo no eixo X, certo? E vamos imaginar que no momento zero, nesse momentinho aqui, eu acabei de fazer o meu inventário usando o código de barras. Então, eu fiz o meu inventário de código de barras e a precisão instantânea desse processo é algo em torno de 95%. Eu já vi negócios com precisões de inventários realizados com código de barra abaixo de 90% e eu já vi acima de 95%. 95% é um número que também é consagrado pela literatura e a gente vê isso com muita frequência. Depois que eu fiz esse inventário, a manutenção da qualidade da informação vai depender da qualidade dos processos do negócio. Então, eu estou na loja, recebi um produto que foi expedido pelo centro de distribuição, mas ele deveria ter sido expedido para a loja B e foi cair na loja A. Então, e não vale a pena eu voltar. E não foi registrado a ida para cá, foi registrada a ida para a loja B. Então, eu vou ter itens a mais na loja A, que não estavam no controle informacional do sistema de gestão empresarial da marca, e eu vou ter itens a menos na loja B. Então, como tudo no universo tende ao caos, os negócios da gente também. Se a gente não tiver o tempo todo correndo atrás de manter a organização, e com a informação não é diferente, essa informação ela começa a degradar. A literatura fala em 13% ao mês, e ela vem degradando. Ela vem degradando, vem degradando, vem degradando, até chegar próximo ali de 60%. Óbvio, isso vai variar muito de negócio para negócio, de marca para marca, mas isso aqui é o que a gente consegue perceber da nossa vida profissional e a gente consegue ver também na literatura. Até que, depois de 90 dias, eu vou já conversar sobre esses 90 dias, eu refaço o meu inventário e fico nesse ciclo de faz o inventário, qualifica a informação, e aí, naturalmente, a informação vai perdendo qualidade, vai se degradando, até que eu faço novamente. E aí, quando a gente olha a acurácia, a precisão média da informação, ela vai estar em 75,5, que é a média desse momento aqui, onde ela vai degradando, eu requalifico, degradando, eu requalifico. Tá? E eu coloquei aqui 90 dias. 90 dias para a loja é o que a gente vê de mais comum. A gente vê também gente que faz com mais tempo do que isso, mas dificilmente eu acho que eu vi até hoje um cliente que fazia a cada 2 meses. O normal, o que a gente mais vê é essa frequência de 90 dias. Tá? Mesmo a gente vendo situações onde o lojista, por exemplo, ele faz há 180 dias. A gente vê muita gente fazendo com 180 dias. E aí isso degradaria ainda mais a qualidade da informação. A gente faz a cada 90 dias, a gente usa esse tempo, porque o processo de inventário ele é muito oneroso. Eu tenho que fechar a loja não sei quantos dias, tenho que pegar não sei quantas pessoas, que são, inclusive, de outros segmentos, porque você dificilmente tem um setor só para ficar inventariando. Você tem, quando não é o caso, você terceiriza isso, mas eu tenho que jogar uma loja todinha no chão, tenho que refazer o visual merchandising da loja. Isso é trabalho. Ninguém, a marca ela não faz um inventário com menos tempo, não é por outra coisa, não, é porque é inviável do ponto de vista operacional, ou pelo menos era, se a gente fizesse um inventário desse jeito aqui. Pronto, pessoal, isso aqui aconteceu, esse inventário aqui, ele aconteceu lá na Nega Palito Jeans. Então, todas as peças estão com etiquetinha dessa que vocês receberam, certo?
E ele está com equipamento de mão, ligado por Bluetooth no celular. E ele já contou, só enquanto a gente conversa aqui, 1.500 peças. Tá? Veja que eu não toco em nenhuma peça. Eu não preciso remover nenhuma peça de lugar. E aqui eu já vou nesse... O vídeo acelerou um pouquinho e o tempo também, para a gente ter um pouco mais de agilidade. As peças ainda tem alguma contagem chegando pelo Bluetooth. Em 1 minuto e 23 eu contei 9.000 peças. Eu tinha falado 15.000 por hora, né? Mas é porque eu não estou falando só da coleta de dados, eu estou falando de algo além disso, né? Tem uma parte de análise de divergência, mas um inventário de uma loja de 10.000 peças, que se faz com código de barra usando 4 pessoas em 2 dias, ela não vai ser mais feita dessa forma com RFID. Ela vai ser feita em 1 hora, contando a análise de divergência, e esse processo passa a ser muito, muito mais simples. E agora, acho que aqui é porque inverteu, né? Aí tem que... Tem só mais um vídeo depois. Aí, tem mais um depois, mas é mais para frente. Aí pode deixar no ponto aí que a gente já... Normalmente ele joga direto na tela, não sei porque que dessa vez ele se enganchou, não. Mas, bom, vai já aparecer a figura aí. Opa, deixa eu ver aqui. Pronto. Então, se antes a gente fazia a cada 90 dias quase por uma incapacidade operacional, agora eu não tenho mais esse problema. Eu posso fazer tranquilamente esse inventário uma vez a cada 15 dias. Veja que, quando eu olho instantaneamente o processo, ele não tem uma diferença tão grande. A precisão do inventário, do processo de leitura usando identificação por radiofrequência, ele vai variar para um inventário entre 98,5 a 99,5. Só que agora eu consigo executar ele de maneira muito mais ágil, com um ônus muito menor para a minha marca. Tá? Então, a desorganização ela vai acontecer do mesmo jeito. O caos ele vem sobre a mesma ótica. Então, eu começo até a desorganização, só que eu não vou esperar 90 dias. Eu reoriento em 15 dias. Mesma coisa, reoriento em 15 dias. E o que acontece é que a gente agora vai ter uma acurácia média de 95,7%. De novo, só uma coisa que talvez eu não tenha deixado claro, essa imprecisão não é uma questão de perda. E aí vai ficar muito claro no exemplo prático que eu vou dar para vocês, é realmente uma questão de desalinhamento informacional. Tá? Só que com essa, a informação é o substrato mais elementar para o processo de tomada de decisão. Se eu tenho uma informação que a precisão dela é 75,5%, a chance de eu tomar uma decisão errada, não porque a minha capacidade cognitiva ou intelectual ela é debilitada, mas porque o substrato desse processo de tomada de decisão ele é frágil, ele não é qualificado. Tá? Diferente do que quando eu faço com RFID. Isso aqui foi o primeiro inventário de um cliente da gente de varejo. E o primeiro número que saiu foi esse. O estoque esperado era 3.421 peças. Isso aqui é um caso real. E o estoque, a contagem no quantitativo, ele deu 3.314. O ponto focal que acompanhava a gente nesse inventário disse, ótimo, 96% de acuracidade. Essa ferramenta é nossa. Aí eu falei, tenha calma, porque tem uma análise qualitativa aqui. Eu preciso ver como é que está a disposição dentro dos SKUs, dentro dos produtos que eu tenho. E quando a gente foi ver a precisão, a acurácia dessa informação estava em 74,54. Como é que pode? Assim, ó. E aí a gente vai fechar meio que uma curva de análise junto com o problema que a gente apresentou e a solução. Eu tinha 382 produtos sobrando. O que são esses produtos sobrando? São produtos que estavam no estabelecimento, mas estavam à margem do sistema de controle, à margem do software de gestão empresarial da marca. Então, essas é uma outra discussão, mas essas peças aqui,
elas só vão ser vendidas no talento do ponto de venda, porque essas peças não existem para a empresa. Elas não estão no controle da empresa. Então, eu vou depender do talento do meu ponto de venda para que essa venda aconteça. E aqui é o ponto da nossa discussão. Eu tenho 489 faltas. O que é que são essas faltas? São os itens que constam no meu sistema de controle, na minha informação gerencial, mas elas não existem no físico. São 489 oportunidades de eu frustrar o meu cliente e não fechar aquele ciclo virtuoso de fidelização. São 489 oportunidades de eu abrir margem para a concorrência. Tá? Se eu fizer inventários cíclicos, por exemplo, a cada 15 dias, a tendência é que esses dois números convirjam para zero. Tá? Vamos para algumas evidências de mercado. Todo mundo aqui já deve ter comprado na Renner. E, recentemente, de 5 anos para cá, eles colocaram, inclusive, os totens de autoatendimento. E toda vida que a gente fala na Renner, tem-se a percepção de que a utilização do RFID ele foi essencialmente para que os totens que melhoram a experiência do cliente, reduzem filas, seriam o foco da implantação. Mas não é. O foco é exatamente o que a gente discutiu até agora. É a qualificação da informação para que não haja ruptura. A Renner gira diariamente 4 milhões de produtos, certo? E ela, com a identificação por radiofrequência, ela conseguiu melhorar em 64% a qualidade da informação sobre o seu estoque, a assertividade, a acurácia aumentou 64%, e a ruptura, que é o que a gente está discutindo nesse momento, a ruptura ela reduziu em 87%. Então, de 100 eventos que aconteciam em que o cliente procurava o produto e o produto não estava lá, para fechar aquele ciclo virtuoso relacionado à conexão da marca com o coração do seu cliente, ela era quebrada, 87 não acontecem mais, ele só tem que lidar com 13 de 100 eventos que aconteciam. Isso é muito, muito forte quando a gente fala desse processo de fidelização, e aí existem outras discussões relacionadas a faturamento. Tá? Eu tive com eles na Febratex em 2022, e eles me disseram, Edmilson, só esse número de ruptura faz o payback do meu projeto. Todos os outros números, agilidade, enfim, todos os outros números, eles eram bônus. Esse número aqui, de redução de 87% de eventos de ruptura, já era significativo para eles. C&A, mesma pegada, aumento de acurácia dos estoques para um patamar acima de 95%, a fim de impulsionar vendas na plataforma de e-commerce. Centauro, mesma pegada. Aumentar a frequência de inventário para aumentar significativamente a acurácia nas lojas, reduzir ruptura e reduzir perda de produtos. A Avan, ela fazia inventário de um escopo padrão de loja deles, usando 750 horas. São 5 noites de 15 funcionários. Hoje, eles fazem em 2 horas para o mesmo escopo de loja, usando uma pessoa. Tá? Então, realmente, essa ferramenta ela ajuda a gente a ter uma qualidade melhor da informação e, a partir disso, conectar a marca com o coração do seu cliente. Aqui são 2 clientes da Votu, tá? Primeiro, o Grupo Cristina, lá em Santa Catarina. Eles faziam um inventário em 3 dias, dentro de todos os processos, e hoje eles levam 50 minutos numa loja de 20 mil itens. E o pessoal da Água Azul, que é lá do Espírito Santo, e eles têm um depoimento muito interessante, que antes nós parávamos o site cerca de 1 hora para executar o inventário. Hoje, com o RFID, nós conseguimos executar o inventário com o site rodando. Para nós, a ferramenta de inventário diminuiu o custo operacional, e aí um conjunto de palavras-chave aqui, aumentou o tempo de disponibilidade das peças no site, assim como a confiabilidade em relação às divergências de estoque. Um inventário feito com RFID sem a necessidade de fechar o site, nós já conseguimos pagar o projeto. Tá?
Então, acho que com isso a gente encerra esse ciclo relacionado à ruptura e a gente volta para os 2 últimos casos. Um relacionado à ruptura também, mas, essencialmente, não era uma questão de qualidade de informação, mas uma questão de agilidade da cadeia. E, embaixo, uma questão de atrito excessivo no ponto de venda, especialmente para o cliente de atacado. Nesse caso aqui, a agilidade ela tem um impacto direto. Perceba que, no outro caso, a agilidade, o foco, a tecnologia ela permite que a marca ela seja muito ágil. Nas 2 primeiras situações que a gente analisou, a agilidade ela viabilizou a possibilidade de eu qualificar com muita frequência a minha informação e isso permite que eu atenda melhor o meu cliente. Nesses 2 casos, a agilidade ela é uma questão direta. Ela interfere na disponibilidade do produto, seja para ele ser comprado, em ambos os casos para ele ser comprado, só que aqui a questão é a fila. Aqui é a questão de disponibilidade do produto para ele e para a fila. Né? Então, aqui, novamente, a gente vai falar sobre agilidade. Agora, Caracas, tem um vídeo de novo. Vamos ver se a gente... Agora, preparado. Não sei se tem... Foi do mesmo jeito, mas não tem galho, não. Bom, aqui a gente está falando sobre Fala, galera, beleza? Meu nome é Bruno, faço parte da Vulture RFID Solutions. Bom, hoje a gente está aqui na Nega. A gente vai falar sobre um processo de expedição, de movimentação de produtos. Isso poderia ser um envio para lojas, poderia ser uma venda. E o Bruno, que também é sócio da empresa, ele vai fazer uma transferência, uma movimentação de 162 produtos. Perceba que eles já estão nas embalagens que eles vão ser destinados, seja para transferência para a loja, seja para venda de pedido. Então, ele coloca dentro de uma cabine blindada, um ambiente de moda, eu não preciso explicar para vocês, é um ambiente super adensado de itens. A gente está falando de uma tecnologia que consegue ler vários produtos de uma vez sem necessidade de visada. Então, eu preciso confinar esses produtos para esse processo de expedição num ambiente. Então, ele colocou os itens dentro da cabine blindada. Essa cabine blindada pode ter vários tamanhos. Vai no sistema RFlog, vai pedir para ler nesse botãozinho play, 5, 4, 3, 2, 1, 162 produtos lá no canto, descrito por referência, descritivo, cor e tamanho. Então, nisso aí o produto ele já está pronto para, por exemplo, se for um pedido, ser enviado para o cliente. E eu posso fazer essa conferência com o saco fechado, produto dentro do saco. Tá? Então, isso poderia ser uma venda e atender, por exemplo, o segundo caso da gente, onde tem uma fila muito grande. Tá? E aí a gente tem, foi comentado sobre o polo do Brás, o pessoal da Brascol, ele é lá do Brás. Eles são atacadistas de modo infanto-juvenil. E a Brascol colocou o RFID de 14 para 15, certo? É um marco, inclusive, no país. Eles tinham um problema muito, muito grave no check-out de venda. No momento de aquele atacadista, que também veio no mesmo esquema de feira, fazer o check-out do seu produto e ir para casa, tá, com o produto. O gargalo deles era imenso, eles tinham 18 caixas. Quando eles colocaram o RFID, eles reduziram esses caixas para 6. Mas, como assim? Eu vou reduzir? Eu estava precisando de mais. 6 é mais do que suficiente para eles dobrarem a capacidade deles de venda. Eles vendiam 32 mil itens por dia. Depois do sistema de RFID, que o principal norte era controle de itens e melhoria do check-out de produtos, eles subiram para 75 mil itens. Já me questionaram uma vez, dizendo, não, mas isso aí pode ser uma situação de mercado. Isso é verdade, poderia ser, mas quem diz que quem deu essa venda para eles foi o RFID, foi a própria Brascol, e eu gostaria de lembrar a vocês a data. Isso aí é de 2014 para 2015. Foram períodos duros, do ponto de vista econômico, para qualquer pessoa nesse país. Né? Foi um período de depressão econômica. Então, aqui, o que a gente teve mesmo foi uma capacidade do negócio lidar com a venda melhor. E aí tem uma informação que dá para a gente correlacionar, que o mesmo atacadista ele conseguiu reduzir em 90% as reclamações referentes ao ponto de venda. Então, veja que aqui a gente já está falando uma maneira
que é exatamente a que a gente colocou lá, de evitar a frustração para o cliente e permitir que a marca se conecte com o coração do seu cliente, certo? Esse aqui é o Max, da Nega Palito, tá? Cliente da Votour, da gente. E ele foi, talvez, o negócio que mais se aprofundou no uso do RFID. Ele tem cabine, tanto como vocês viram lá no centro de distribuição dele, como ele tem em todo o ponto de venda dele aqui na capital. E o depoimento dele é o seguinte: antes nós tínhamos muitos problemas para ter controle sobre os produtos. Processos que demoravam mais de 2 dias, hoje são feitos em algumas horas, com menos gente envolvida. Veja que tem uma correlação aqui com o que foi dito pela Brascol, que reduziu a quantidade de caixas e aumentou a produtividade mesmo assim. Eu ganhei um aliado, não consigo mais viver sem essa tecnologia. Só um parêntese sobre esse processo dele que demorava 2 dias, era o processo de expedição dele dos produtos, do centro de distribuição dele para os pontos de venda. Ele começava a fazer isso na segunda-feira e terminava na quarta-feira de manhã. Perceba que esse produto ficava, e aí casa muito com aquela segunda situação que a gente estava falando, em que, na verdade é essa mesmo, em que o produto ele não estava disponível para venda porque estava preso na cadeia logística. Estava lá, centro de distribuição, a blusinha verde, em pé. Isso aqui era o que acontecia com o Max. Porque hoje ele consegue expedir a coleção dele, que é quinzenal, se eu não me engano, ele consegue expedir em 2 dias. Em 2 horas. Então, na segunda-feira, todos os itens da coleção dele já estão em loja. Antes, ele só ia conseguir terminar esse processo na quarta. Novamente, a gente está aumentando a disponibilidade do item. Certo? E aí, assim, o RFID realmente ele vai trabalhar para que aquele ciclo se feche. Ele vai trabalhar para que o trabalho feito pelo marketing, pelo desenvolvimento de produto, cative o desejo do cliente, ele consiga disponibilizar adequadamente esse produto para que o cliente faça a compra, consiga se satisfazer e fidelize e volte. Em todas aquelas situações que a gente viu, agora o produto ele foi pedido adequadamente pelo canal de e-commerce, ele recebeu e ele se satisfez. Desejo, disponibilidade, satisfação. Mesma coisa no produto que estava preso, a gente acabou de debater sobre ele, o produto que estava preso na cadeia logística, ele não está mais preso na cadeia logística. O lead time, o tempo que o produto vai estar na loja é muito menor. Então, eu vou ter o desejo pelo produto, a disponibilização do produto e a satisfação, voltando com a fidelização. E isso aqui aconteceu muito com o Max. A gente teve a oportunidade de ir aqui em lojas dele, ele tem loja em comércio popular, aqui no centro mesmo, e tinha fila grande, exatamente o que acontecia aí na loja A, nos produtos dele, e ele tem uma cabine pequenininha, cabe aqui debaixo desse púlpito, e ele fazia as vendas através dessa cabine, e as filas diminuíram. Tá? O RFID ele ajuda muito, especialmente quando o negócio está sob estresse, no dia de muita venda, que aí ele consegue potencializar esse momento de venda e converter o máximo possível. Certo? E, para a gente finalizar, eu tenho aqui uma matriz de ganhos. Eu já vou falar um pouco além do que a gente vinha falando sobre essa conquista do coração do cliente, mas a gente tem uma matriz de ganhos aqui que a gente consegue ver os principais ganhos da tecnologia. Tem uma parte grande aqui sobre redução de custos operacionais, que é o que normalmente se observa quando se fala nessa tecnologia: redução do custo de transferência, redução do tempo, redução dos erros de despacho, redução do custo com inventário, que é o que a gente conversou aqui também. Tenho redução de custo com estoque. O que é estoque? Estoque é o estoque de giro mais estoque de segurança. Se eu tenho uma informação de alta qualidade, eu consigo diminuir o meu estoque de segurança. Custo por vazamento, né? Aí sim a gente está falando de perda. Normalmente se fala em 2%, 3%, 4%, dependendo do negócio. A gente consegue reduzir isso em até 20%. E aqui embaixo a gente tem toda a questão relacionada à elevação de faturamento, que está intimamente ligado a tudo que a gente discutiu hoje.
a capacidade da tecnologia fazer com que a marca tenha ferramentas para que ela cada vez mais atenda o seu cliente e consiga se conectar com o coração dele, que foi o título da palestra. Tá? Essas aqui são marcas emblemáticas e marcas que têm um papel emblemático na adoção do RFID no mundo e no Brasil. Essas marcas são as marcas que estão com a Votool, como provedor de serviço de tecnologia de identificação por radiofrequência. E essas aqui são as empresas brasileiras de moda que desistiram do uso da tecnologia. É isso mesmo, não tem não. Que a gente conheça, não. Eu convido a quem tiver poder falar com a gente, porque a gente tem interesse de poder entender, eventualmente, um caso como esse e poder fazer com que isso não aconteça novamente, mas a gente não conhece. Tá? Para a gente finalizar, vou falar rapidinho da Votool RFID, que é uma empresa orgulhosamente cearense. Essa camisa aqui é uma tentativa de mostrar esse orgulho de ser um fornecedor de tecnologia num estado como o nosso. Nós temos mais de 15 anos de experiência incorporada. Eu comecei a trabalhar com a RFID em 2007, num projeto com a HP, aqui mesmo no estado. Ela é especializada na provisão de soluções completas baseadas em RFID. Nossa proposta não é vender um pedaço de software, um pedaço de hardware, ou dar uma consultoria pontual. A proposta é fazer a virada de chave, ter a Votool como um fornecedor de confiança que você tenha próximo. Tá? Para isso, a gente tem boa parte da fabricação, tanto de hardware como de software, verticalizadas dentro da empresa e presentes nessa praça, presentes no Ceará. Hoje, a gente gerencia mais de 400 mil novas etiquetas inteligentes e fazemos mais de 900, supervisionamos mais de 900 mil identificações de produto todo mês. Tá? Para enfatizar e também conectando aqui com o meu look, né? A gente sempre busca enfatizar que a gente está aqui dando suporte local, tanto do ponto de vista de hardware, como do ponto de vista de software. Não há necessidade, se você buscar fornecedor no centro econômico do país, existe a capacidade de você conseguir ter esse tipo de ferramenta para conectar a sua marca com o coração do seu cliente, sem sair aqui da nossa praça, do Ceará. Aqui estão os contos. Queria que a Márcia, por favor, se levantasse. A Márcia trabalha com a gente na parte comercial. Tá? Está aí o contato dela. Se vocês precisarem de qualquer coisa relacionada à Votool, está aí o contato dela. O Rodrigo, que é o diretor de operações. Eu costumo falar sempre isso no final das palestras. RFID não é mais o futuro. Isso aqui é uma coisa que está acontecendo no Sul, que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. Não, isso aqui é uma necessidade que todo negócio da moda tem. E, especialmente nesse mundo de aceleração com inteligência artificial, isso aqui é a qualidade. Um dos maiores problemas que talvez a inteligência artificial vá passar é quando a gente começar a gerar informação sintética e a gente poder falsear com informações de baixa qualidade o modelo de alta quantidade de dados, o LLM. Isso aqui é uma maneira de você ter uma informação de qualidade para nortear a inteligência artificial dentro do seu negócio. Isso está longe de ser o futuro, isso é o presente, uma necessidade constante que está acontecendo do seu lado, dentro do seu mercado. Aqui está o meu contato. Eu agradeço demais o convite feito pelo evento para a gente. E me disponibilizo para perguntas, imagino que haja tempo. Então, Edmilson, muito obrigado, viu? Sua palestra foi incrível. Eu queria saber se alguém tem pergunta. Ali, Cândida. Peço que fale o nome e a sua descrição também, por favor. Oi, meu nome é Ninon. Eu sou uma mulher cis, tenho cabelo grisalho, uma roupa escura. E eu trabalho com marketing. Então, assim, um dos problemas maiores é de chegar uma peça, a gente postar alguma coisa e não ter na loja, né? Exatamente isso. E aí eu teria uma dúvida assim,
Se tivesse que começar numa empresa com esse sistema, né? Eu tenho que passar um tempo, então, remapeando tudo, colocando novas etiquetas, como é que seria isso? Perfeito. Assim, a gente sempre tenta preservar os processos atuais da empresa, porque mudança muitas vezes é dor, né? Por mais que seja para melhor. A gente foi falado aqui com o Marleudo, inclusive, sobre o momento onde a pessoa vai e teve que colocar lá o projeto dele. Você está indo para o melhor, mas tem uma dor associada. E, de fato, tem que se saber se existe uma capacidade de troca de informações entre o novo sistema para gestão de estoque e o teu sistema de gestão empresarial, que é o ERP. Tem que haver um momento onde tem que haver uma estratégia de reetiquetamento, porque o sistema só vai funcionar, de fato, com as etiquetas. O sistema nasce com as etiquetas codificadas de maneira correta. A partir disso, é feita uma parte de treinamento extensiva, operação assistida. A equipe da Votu, por exemplo, ela estaria dentro do negócio para fazer com que, de fato, os processos com a nova tecnologia de identificação automática e captura de dados, elas rodassem a contento, e, a partir disso, a marca ela passa a vertical. Muitas vezes o processo de inventário, que é terceirizado, ele passa a ser verticalizado, mas aí a marca toma de conta, absorve essa competência e segue. Óbvio, sempre contando com o suporte do fornecedor de tecnologia, mas ela segue o seu caminho. Tá? Joia? Eu que agradeço a pergunta. Mais alguém? Angelice. Bom dia, Marcelo. Eu estou encantada com essa tecnologia. A gente não tinha nem noção de como já evoluiu e como as pessoas têm que ter mais conhecimento dessa tecnologia. É uma coisa que facilita demais. Como eu disse, a gente já trabalhou numa fábrica de modinha e que era uma dificuldade muito grande. Eu acho que isso tem que ser mais divulgado, pelo amor de Deus, porque quantas fábricas estão perdendo comércio, perdendo cliente, por falta de um acompanhamento rápido da distribuição rápida, porque eu fiquei olhando e digo, meu Deus, uma caixinha dessa contou tudo isso rápido desse jeito. Eu fui vendedora também e sei a dificuldade que é para a gente separar a mercadoria por cliente. E parabéns, acabei de ouvir do Fábio, que foi uma criação sua, realmente. E eu acho que tem que ser mais divulgado. A gente tem que jogar isso na internet para mais pessoas saberem disso. Porque o Ceará, como sempre, se destaca, né, gente? As mentes cearenses são tudo de bom. Parabéns, mais uma vez, tá? Eu agradeço a congratulação e eu estendo esse parabéns, né, essa congratulação, como o meu agradecimento ao evento, que permite a gente fazer exatamente isso, de divulgar esse tipo de ferramenta que a gente vê que tem a capacidade de agregar muito valor para o negócio da moda. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Colocar alguma? Mais ninguém? Edmilson, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Foi super inspirador. Obrigado. E foi muito acessível também, né? E como a Angelice falou, é um orgulho saber que, mais uma vez, o Ceará se mostra assim como uma grande potência de grandes cabeças pensantes aí. Muito obrigada e sucesso. Obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. O Banco das Micro e Pequenas Empresas. Mais de 5 bilhões de reais investidos. Isso é bom para todo mundo. Eu olho para trás, tem hora que nem eu não acredito, entendeu? Que a gente pôde fazer os pavimentos da empresa, novo Parque Fabril agora. Agradeço muito por essa parceria. É parceria para acelerar e desenvolver negócios. Não é qualquer banco. É o Banco do Nordeste, Governo Federal.
Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos. 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. No coração pulsante de Fortaleza. Algo está sendo costurado. Um encontro onde criatividade, Cultura e inovação se entrelaçam em cada ponto. o Alinhavando Moda chega à sua 6ª edição mais ousado, Mais plural. mais necessário do que nunca. Aqui, a moda é ferramenta. É discurso, É resistência. com identidade. É o reflexo de um território criativo que insiste em existir. O Alinhavando conecta, Provoca. inspira. E você? Vai ficar de fora desse movimento que transforma. Alinhavando Moda 6. Dias 25 e 26 de junho no Museu da Indústria. Patrocínio. Cindy Roupas, SESI. FIEC, Sebrae. Banco do Nordeste e Governo Federal. Alinhavando Moda 6. Vem costurar o futuro com a gente.